Bom dia, meus amores! A aula de história de hoje nós vamos falar sobre a semana e os diferentes calendários. Então, você vai abrir sua apostila de história da página 25 até a página 28. São bem pouquinhas páginas. Por quê? Porque a professora também vai colocar um link para vocês da explicação do trabalho de história, tá? Lá no site já tem o cronograma com as explicações, com as datas de entrega, mas a professora vai fazer um link também explicando para você como vai fazer o trabalhinho de história, tá bom? Lembrando, tá? Que tem que ficar atento nas datas, tá? Então, lá no cronograma, no site, tem todas as datas de entrega e tudo o que precisa fazer, tá bom? Então, fique bem atento e não esqueça, mesmo estando vendo lá, você assiste também o link com as explicações da professora Isa, tá? E se tiver alguma dúvida a mais, pode me mandar o WhatsApp que a professora vai estar respondendo, tá bom? Então, nós vamos começar na página 25, falando sobre a semana. Essa partezinha aqui, o meu, está bem apagadinho, mas a minha apostila está aqui do lado para me ler com vocês, tá bom? Então, hoje a professora quer que vocês fiquem bem atentos na explicação. Se precisar grifar alguns momentos, por exemplo, os dias da semana, comecem já, pega um marca-texto ou um lápis colorido para marcar as partes importantes que nós vamos ler no texto, tá bom? Então, lá, ó, no calendário, cada mês aparece dividido em semanas. Cada semana é composta de 7 dias. Observe, ó, domingo é o primeiro dia, então ele é o dia 1. Segundo dia, dia 2, segunda-feira. Dia 3, terça-feira. Dia 4, quarta-feira. Dia 5º, que é o quinto dia, quinta-feira. Os dias 6, sexta-feira. E o dia 7 é o sábado. Então, agora eu vou pegar a minha apostila, ó, que está aqui, para nós fazermos a leitura lá embaixo, que está bem apagadinha aí. Vamos ler? Na parte superior de cada mês do calendário estão as abreviações dos dias da semana. Os dias da semana são, olha lá, ó, vou ler com vocês. O DM, ó, é domingo. Segue, segunda, está abreviado, tá bom? Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. E sábado. Só que aqui está abreviado, não está escrito totalmente igual está aqui, ó. Domingo está D-O-M, não é? Segunda só tá segue. Terça, ó, ter. Quarta, quá. Quinta, que. Sexta-feira, ó, tá sex. E no sábado tá sabe. Vocês viram? No calendário não escreve. Alguns calendários até escrevem, tá? Assim, inteiro, mas são bem poucos. Geralmente escreve abreviado, os calendários são abreviados, tá bom? Então, agora nós vamos ver um pouquinho mais ainda na página 25. Aí na página 25 tem uma atividade para realizar em seu caderno de história. Então, o que tem? É um desafio para você aqui, tá bom? Nesse desafio, você vai responder as questões no seu caderninho, porque aqui não tem um espaço, não é? Então, como que você vai responder? Tem criança que tem letrinha pequenininha, tem crianças que tem letra grande. Mas e aí, professora, eu vou ter que copiar tudo isso daqui? Não, você vai colocar assim, ó, apostila de história, página 25, desafio. Você vai escrever assim, aí vai estar aqui, ó, responda as questões sobre o dia da semana. Aí você vai pôr a letrinha A e responder no seu caderno. Vai ler a pergunta, por exemplo, ó, que dia da semana é hoje? Então, você vai pegar o calendário de julho, que nós não estamos no mês de julho, o mês 7 é o mês de julho. Então, você vai pegar o calendário de 2020 lá no mês de julho. Aí, hoje não tem a tarefinha de hoje? E qual que é a tarefinha? Ó,
Que dia da semana é hoje? Então, hoje que dia que é da semana? Quinta-feira. Então, você vai escrever na letrinha A, quinta-feira. Depois, olhando sempre no calendário, tá? Letrinha B, que dia da semana foi ontem? Tá? Então, se hoje é quinta, que dia da semana foi ontem? Vai responder também. Letrinha C, amanhã será que dia da semana? Então, é amanhã, ainda não chegou, tá bom? Aí responde a letrinha C no caderno. Aí coloca a letrinha D. Em quais dias da semana você vai para a escola? No momento você não está indo, mas quando você vai? Quais são os dias que nós vamos? Então escreve lá, vamos supor, segunda, vírgula, terça, vírgula, sempre dando a pausa para estar escrevendo a outro dia da semana, tá bom? Depois, a letrinha E. Em quais dias da semana você não vai para a escola? Então, tem 2 dias da semana que você não frequenta as aulas. Quais dias são esses? Então, coloca lá na letrinha E. Letrinha F. Cite algumas atividades que você realiza em seu cotidiano na escola. Então, o que você faz quando você vai para a escola? No seu dia a dia, que atividades você faz lá? Você só lê, escreve, faz tarefa? Tem várias coisas que você faz na escola. Então, você vai escrever na letrinha F. Depois, letrinha G. Agora, cite algumas atividades que realiza quando não está na escola. Quando você não tem aula, o que você faz? Quais são as atividades que você faz? Então, você escreva na letrinha G. Entendeu? Então, você não precisa copiar tudo isso. Você vai colocar a letra A e vai responder. Letrinha B vai responder. Letrinha C vai responder. Letrinha D vai ler aqui e também vai responder. E assim por diante. Você vai ver que você vai ficar bem mais fácil no seu caderninho. Lembrando que você precisa colocar, ó, a atividade da apostila de história, página 25. Aí vai escrever o desafio. Aí você vai colocar as letrinhas e responder, tá bom? E aí, olha quem tá aqui. Falou, mandou o recadinho pra Pro, né, Enzo? Mandou um coração, ele tá apresentando o gatinho dele. Olha que fofo, gente. Então ele mandou falando que tá com saudades, né? Mandou um coração para nós e também tá mostrando o gatinho dele. Enzo, um beijo. Nós também, todos nós, estamos morrendo de saudade de você, tá bom? Fica com Deus e se cuida. Viu, crianças? Ele está dizendo que está com saudades. Saudades da escola, saudades da professora, saudades de vocês. E nós também, tá, Enzo? Estamos morrendo de saudades. E agora é hora da nossa pausa. E lá na escola, nós sempre cantávamos essas musiquinhas na aula de educação física ou às vezes no intervalo. Então, a professora preparou o link para vocês ouvirem a musiquinha e fazer aí. Convida alguém para dançar com você. Avisa que essa dança é muito gostosa e divertida. E eu vou colocar aqui para vocês, já vou lá pegar a minha aguinha, tá? E também, lógico, né? Vou aproveitar para o quê? Para esticar o corpinho, para dar uma relaxada. Então, curta a musiquinha aí e se você quiser fazer, ó, os gestos junto, aproveita, convida alguém aí que você vai gostar, tá bom? Eu vou lá pegar uma aguinha, mas eu já volto.
Viu que legal? Eu falei que vocês iam gostar, eu não resisti. Cheguei aqui porque eu lembro que eu fazia muito isso. E o ano passado, inclusive, até na gincana nós fizemos isso. E eu achei bem legal. E aí apresentar para vocês também, tá bom? Vamos continuar? Então, agora, na página 26, deixa eu me arrumar aqui que eu peguei a água e não me arrumei. Então, vamos lá. Diferentes calendários. Então, agora nós vamos falar dos calendários, tá bom? Vamos ver como funcionam os diferentes calendários? O modo de organizar o tempo não é o mesmo para todos os povos. Atualmente, no Brasil e também em diversos países, o calendário usado é chamado de calendário cristão. Por que será que recebeu esse nome? Vamos ver? Ele recebeu esse nome porque tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo, isto é, o ano de nascimento de Cristo marca o primeiro do nosso calendário. Então, o calendário nosso é chamado de cristão porque só conta depois que Jesus nasceu. Então, Jesus nasceu e aí começou a contar. Por isso que a gente fala que nós temos 2020 anos, porque foi depois do nascimento de Jesus Cristo que começou a haver o calendário. Até então era outro tipo, era pelo sol. Lembra que eu falei? Eles contavam os dias e as semanas pelo sol, pela lua, não era pelo calendário. Depois do nascimento de Cristo, que aí veio o calendário cristão. Então, nós contamos a partir daí. Mas, lógico que antes de Cristo tinha pessoas, havia vida? Sim, havia, mas não era contado, tá bom? Agora, vamos ver mais calendário? Na página 26 ainda, nós vamos falar de outros. Vamos lá? Além desse calendário, há outros que são utilizados por alguns povos, como o calendário chinês e o muçulmano. O calendário chinês é bastante antigo e nele os anos recebem o nome de 12 animais. Na seguinte ordem, olha lá então: primeiro é rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e javali. O calendário muçulmano é utilizado principalmente por pessoas pertencentes à religião islâmica. Nele, a contagem do tempo começa na data que corresponde no calendário cristão ao ano de 622, data em que, de acordo com essa religião, ocorreu a fuga de Maomé, de Meca para Medina. Esse evento, para os muçulmanos, é conhecido como Hégira, tá? Então, vocês podem ver que os calendários eles não são seguidos, o nosso calendário principalmente, ele não é seguido por todo mundo, tá? O chinês tem o dele e o muçulmano tem o deles. A maioria sim segue o calendário cristão, tá? Que é o nosso calendário, mas em alguns países não. Eles seguem os calendários deles. Você vê, o chinês mesmo, lá não é assim, janeiro, fevereiro, março, abril, não. Lá é o rato, boi, tigre, não é? Já no muçulmano, eles vê como que ocorreu em 1622, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Então, é totalmente diferente. E se você tiver curioso sobre isso, você também pode entrar no Google e digitar lá, calendário chinês. Aí você vai ver o calendário chinês. Ou então você vai digitar assim, calendário muçulmano, imagens. Aí você também vai ver as imagens lá no Google, tá? É bom porque você vai ficar conhecendo o calendário deles. Mas o nosso calendário aqui no Brasil e várias regiões do mundo é o calendário cristão, tá bom? Agora, na página 27, você vai ver o calendário do povo Unicuim. É um nome indígena esse, tá? Unicuim.
É até difícil de falar, né? Uni, porque tem acento, Cuim. No Brasil, vivem diversos povos indígenas em diferentes regiões do país. É comum que esses povos criem os próprios calendários de acordo com as atividades realizadas por eles, produtivas ou culturais, além de se basearem nas observações dos fenômenos naturais que ocorrem na região com a passagem do tempo. Então, os índios, né? Não estou falando exatamente o Nicuim aí. Os índios, eles baseiam pelo sol, pela chuva, não é? Pelas colheitas, eles vê o tempo de plantar e de colher, o que? Através da temporada de chuvas. Os índios é diferente, eles se baseiam sobre a cultura deles. Não é? Não estou dizendo que todos os índios. Por exemplo, tem índio que mora aqui no Maringá, que eles vão se basear pelo nosso calendário. Mas tem índios que moram lá no norte, bem no norte do país, lá no fundão, como diz, do mundo, igual a minha sogra fala, e aí eles utilizam o quê? Outro tipo de calendário, baseado o quê? Na produção, não é agrícola, na cultura, às vezes nos tempos, nos fenômenos naturais, que são o quê? Fenômenos da natureza, como chuva, sol, frio, calor, entendeu? Então é diferente de nós. Vamos ver um pouquinho mais da Unicuim? Olha lá, na 27 ainda, olha lá para vocês verem o calendário deles, ó. Veja a seguir como o povo Unicuim, também conhecido como Kaxinawá, que vive na terra indígena da praia do Carapanã, localizada no Acre, olha lá para vocês verem, organizou suas atividades referente ao ano de 2016, ó. Então, esse aqui é um calendário deles de 2016 e olha para vocês verem, ele é cheio de figuras. Então, vamos ver quantos meses tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Viu que é diferente? Tem 13 figuras aqui. Eu não sei se é por meses lá. Eu não me aprofundei a estudar o calendário Unicuim. Mas a gente sabe que, olha, eles usam as figuras diferente de nós, que usamos o quê? Meses, dias das semanas, né? Nós contamos o tempo pelo mês, pelo dia das semanas e, claro, também por horas, né? Já eles não, o calendário deles, ó, são figuras, né? E eu acredito que cada figura dessa tem uma representação para eles. Será que é época de caçar? Época de colher? Época de plantar? Eu não sei, mas cada figura dessa representa alguma coisa para eles lá, na aldeia deles, né? Já os índios que nós conhecemos aqui pertinho de nós, ele baseia pelo nosso calendário cristão. Então, eles se baseiam pelo nosso calendário, ou seja, começa os dias da semana no domingo e termina no sábado, né? E também pelos meses do ano. Quantos meses do ano nós temos? 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, deu 12 meses, né? Então, nosso calendário é baseado pelos meses e os dias da semana. Já eles são diferentes de nós, a Pro está apresentando para vocês conhecerem. E também, é claro, se você quiser saber mais, aí vai lá e digita calendário Unicuim. Daí vai aparecer lá, você vai ver o significado, tá bom? Beijos e até a próxima aula, tá bom? Lembrando que a professora vai voltar com outro link explicando também o trabalhinho de história. Beijos, amores, a Pro tá morrendo de saudade.